Olá, povo de Deus. Estamos mais uma vez aqui na nossa rede social, Facebook, o nosso quadro. Olhe para a cruz, o amor venceu. Vamos continuar a nossa reflexão sobre os mergulhos de Naamã. E hoje vamos ler 2 Reis, capítulo número 5, versículo 11 e 12, que nos diz o seguinte: Porém, Naamã indignou-se muito e se foi dizendo: Eu pensava que ele certamente sairia, pois se ia em pé e invocaria o nome do Senhor, seu Deus, gritaria agarraria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Não são Abana e Fartar os rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e serei purificado? Assim se voltou e se foi com indignação. E hoje vamos falar de um mergulho importante. Já falamos do primeiro mergulho, da renúncia, do segundo, da fé, do terceiro, da gratidão, o quarto, da obediência, e hoje o quinto mergulho, a gente denominou o mergulho da humildade. Amém? Imagine, amados, um homem de muito conceito, comandante de um exército, se despindo-se de sua capa, chapéu, retirando tudo distintivo, joias, diante de várias pessoas inferiores ao estado dele, inferiores a ele. Naamã fez isso. Isso nos ensina, amado, que várias situações da vida servem para sermos mais humildes. Humildade não tem nada a ver com aceitar humilhação. Onde há arrogância, não há espaço para receber o milagre de Deus. Naamã ali se despiu de tudo, se esvaziou de tudo. Queria porque queria aquela cura, ficar livre daquela enfermidade. Ele ali, no primeiro momento ali, ele pensava que Naamã ia colocar, ele pensava que o profeta Eliseu ia colocar a mão sobre o lugar da lepra e ele ia ficar curado. Ele pensava isso. Ele ali, no primeiro momento, no primeiro instante, ficou indignado, falando, lá estão os rios melhores, os rios de Damasco são os melhores. Abana e Fartar são os melhores rios, são os rios limpos. Se eu mergulhar lá, eu vou ficar curado também. Mas não era como ele queria. É como Deus determina. Certas coisas, amados irmãos, não são como o nosso querer, não são como o nosso pensar, não são como o nosso agir. São com o pensamento de Deus, com o agir de Deus e mensagem de Deus. Naamã ali sabia que aquela palavra daquele homem de Deus era com extrema importância. Apesar que ele, Naamã, era um comandante de um exército, ele tinha status, estava acima de todos ali. É como se fosse hoje em dia o presidente, que ele fosse o primeiro-ministro daqui do Brasil. O ministro da Casa Civil, que é o Estado ali, abaixo do presidente, maior de todos ali é o ministro da Casa Civil. Mas Naamã ele queria, tinha uma ansiedade. Ele foi com a sua humildade, ele tinha tudo. A humildade, nós temos que ter essa humildade. A humildade não é apenas a gente ser pisado, não é apenas a gente ser como tapete, não.
Nós temos que ter essa humildade. As sandálias da humildade. Nós temos que calçar todos os dias essa sandália da humildade. Não importa o que a gente é. Podemos ser, quem é o presidente da República tem que ser humilde. Quem é o ministro tem que ser humilde. Humildade independente de cargo que você esteja. Independente da sua posição social. Humildade. Sem essa humildade não tem como Deus agir na nossa vida. Naamã foi de humildade muito grande. Ele chegou, foi lá, mas não era com o planejado. Não. O planejado ele ir lá. Ele pensava isso, eu vou lá, bato lá, ele vai me curar. Não é assim. O planejamento do homem é um. Os planos do homem são um. Os planos de Deus é outro. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os pensamentos de Deus são melhores do que os nossos. Naamã, ele não foi com arrogância. Ele se indignou-se. Aqui, a gente leu, ele se indignou-se porque ele pensava que ia ser como ele queria. Mas quando a gente estamos na presença de Deus, nós somos o que a gente pensa. Como João Batista ali nesse mesmo Rio Jordão, batizava ali as pessoas, mas quando ele viu Jesus, ele viu aquele homem chamado Jesus de outro jeito. O que é que ele falou? Jesus, eu queria ver o que eu queria ser batizado. O que é que João falou? Que eu diminua, que ele cresça. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que diminuirmos a nós mesmos cada vez mais. Nós temos que nos diminuir para que Deus cresça cada vez mais na nossa vida. É isso que nós temos que fazer todos os dias. Não importa a sua classe social, quem você é, não importa. O importante é você ser humilde. Humilde bastante para que Deus faça um milagre na sua vida. E Deus só faz o milagre onde tem humildade. Talvez se Naamã fosse uma pessoa arrogante, ignorante, grosseiro, será que esse milagre existiria na vida de Naamã? Não. Ele estava com muitos anos com aquela enfermidade. E hoje em dia eu lhe pergunto, meus amados irmãos, meus amigos das nossas redes sociais, quanto tempo faz que você está com a enfermidade? Naamã, a enfermidade ela é física, mas também temos a nossa enfermidade espiritual. Quanto tempo faz que você não medita na palavra, que você não ora, que você faça um propósito com Deus. Faça que Ele vai te atender. Não temas, como ele fala, ele diz aí, não temas que eu sou contigo. Não te assombres que eu sou teu Deus. É isso que Ele é. Aquele que me invocar está ali perto. Nós temos que invocar o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto Ele está perto. Naamã ali, ele foi com toda a sua vontade. Ele pensava algo, porque queria ser curado. Não importa o que o profeta ali ia fazer. Ele queria ser curado. Quantas vezes nós estamos pensando na cura? Quantas vezes nós estamos ali clamando a Deus? Jeremias 33, versículo 3 fala, clama a mim e responderei, e anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. É isso. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nos sustenta. Naamã sabia, porque Naamã, se a gente rever a história, ele foi por uma formação.
de uma jovem escrava. E é isso que Deus faz. Deus faz o impossível se tornar possível. Deus faz o que o homem não consegue fazer. Deus opera o que o homem não consegue operar. E Deus sabe o desejo do seu coração. Fique com essa palavra de fé, fique com essa palavra de ânimo. Esse foi o nosso quinto mergulho da humildade. Temos que ser humilde. Não para alguém pisar na gente, não para alguém caçoar na gente, mas a humildade aqui é de obediência. Temos que estar nessa humildade com o Senhor. Deus possa abençoar cada um dos irmãos das nossas redes sociais em todo o mundo, todo esse planeta Terra, vários locais aí. A gente também está sabendo que na Europa estamos chegando também. Tem uma irmã que mora na França, de vez em quando, por causa do fuso horário, mas ela dá uma visualizada das nossas ministrações. Deus possa abençoar abundantemente a cada um de vocês. Não importa qual lugar que você esteja, não importa a circunstância da sua vida que você esteja. O importante é você ser humilde na presença de Deus. Humildade. A humildade se chega longe. A ignorância coloca o ser humano para trás. A humildade coloca o ser humano perto de Deus. Deus nos abençoe ricamente a cada um de nós. Tá bem? E estamos chegando perto do Dia das Crianças. E a nossa cidade de Parnaíba, através do prefeito Francisco Emanuel, vai ter um evento no próximo domingo, no estádio ali, fica atrás da rodoviária. E hoje o nosso prefeito Francisco Emanuel deu uma entrevista na rádio Leitor FM para o jornalista Samuel Aguiar, falando sobre alguns assuntos. E também falou sobre a festividade do Dia das Crianças da nossa cidade. Nessa conversa, o gestor falou sobre as ações do Dia das Crianças. Neste domingo, dia 12 de outubro, no estádio municipal ali, fica atrás da rodoviária de Parnaíba. Evento voltado ao público infantil, com diversas atividades gratuitas o dia inteiro, eu acho. O atual gestor falou sobre a maior festa do Dia das Crianças aqui em Parnaíba. Se chama Criança Fest 2025. E também o nosso vai ter brindes também. Esse vai ter sorteios, brindes, um evento grandioso que a nossa cidade, nossas crianças parnaibanas merecem. Sobre a logística de transporte, ônibus gratuito por toda a cidade, levam até o local do evento. E nessa mesma entrevista, amados irmãos, o prefeito falou sobre saúde, educação, infraestrutura, nesse período desses meses que ele está à frente da prefeitura. Falou também sobre o ex-prefeito Monsanto e a primeira-dama Aldalgisa. Falou com muito respeito, com muita gratidão ao ex-prefeito Monsanto. E também mencionou a quase ex-deputada Gracia Monsanto. Segundo Francisco Emanuel, Gracia não cumpriu o acordo de andar junto, lado a lado. Por isso, Francisco Emanuel rompeu com a quase ex-deputada estadual Gracia Monsanto. Ele deu essa entrevista hoje na rádio Leitor FM, também na TV Costa Norte, meio-dia de hoje.